Abatedouros de São Paulo são liberados para solicitar adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Outros estados também vão poder aderir a essa medida, que é uma conquista do setor produtivo e vai trazer melhorias e modernizar os serviços de inspeção. Só em São Paulo, esse setor da proteína animal emprega mais de 15 mil pessoas. Para falar sobre o mecanismo, nós vamos ouvir agora o Vandeir Dias, que é médico, veterinário e gerente do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, em São Paulo. Então, Vander, obrigado por se juntar a nós. Bem-vindo, boa semana. Tem a ver com a autorregulação também, com a responsabilidade que os produtores vão tendo sobre o produto que é liberado. É isso aí? É por aí também? Boa tarde, primeiramente, Balteno. A adesão ao SISB no estado de São Paulo já ocorre desde 2022. Nós conseguimos para algumas outras categorias que não abatedouro. E nesse ano nós fizemos um trabalho junto com o Ministério da Agricultura e junto com algumas prefeituras para conseguir esse reconhecimento de equivalência junto ao Ministério da Agricultura. Então, a partir de hoje, inclusive, coincidentemente, foi a oficialização do primeiro abatedouro SISB dentro do estado de São Paulo. O que era antes e como vai ficar agora? Vamos lá. Só para dar um panorama, o serviço de inspeção no Brasil ele é dividido em 3 esferas: estadual, federal e municipal. E os estabelecimentos registrados nessas esferas só podem comercializá-las dentro dessas circunscrições. Então, um estabelecimento registrado no SISP, que é o Serviço de Inspeção aqui de São Paulo, só pode comercializar seus produtos dentro do estado de São Paulo. Com o SISB, existe a possibilidade, então, que esses abatedouros que estão aderidos, e outras empresas que também já estão aderidas, possam comercializar para todo o Brasil. Sim, e qual é a vantagem disso? Isso que eu estou falando. Quando o setor se regula, você desburocratiza, você amplia o comércio, mantém mais empregos, porque o governo federal, às vezes, não tem condição de ter fiscal em todas as linhas, em todas as pontas. Aí entram os estados, os municípios e o próprio produtor, que vai também trabalhar nessa fiscalização. Especificamente sobre os abatedouros, a legislação federal ela permanece com uma obrigatoriedade de inspeção e fiscalização permanente, ou seja, em todo abatedouro inspecionado na esfera federal existe um agente público responsável por essa inspeção e fiscalização. Foi isso que o estado de São Paulo conseguiu agora, ou seja, a medida de equivalência à legislação federal. Então, por meio de convênios com as prefeituras, o estado vai conseguir alocar esse médico veterinário oficial nas plantas e, assim, com isso, possibilitar que os estabelecimentos registrados no SISP consigam a adesão ao SISB e fazer essas comercializações para outros estados. Vander, eu estava querendo alongar um pouco isso para isso que a gente fala, que eu tinha interpretado inicialmente como já o início dessa questão do autocontrole, que é o próprio empresário da área, não só de proteína animal, de frutas, tudo, já que o governo tem dificuldade de funcionários. São Paulo é um estado diferente dos outros do Brasil, nós estamos falando de uma potência, um país dentro do Brasil, então vai ter gente para isso. Agora, nos estados onde não há gente suficiente, como fica, hein? Eu sei que não é da sua calçada, mas eu queria que você falasse, até porque eu anunciei que outros estados também poderiam aderir. Certo, vamos lá então, Balteno. Essa presença permanente de um agente oficial do estado, médico veterinário, ocorre só nos estabelecimentos de inspeção permanente, que são os abatedouros. Né? Para ter uma ideia de proporção, no estado de São Paulo existem 90 abatedouros registrados no SISP. Porém, no total, são 626 outras indústrias de outras áreas, de carnes, lácteos, pescado, ovos e mel. Em todas essas outras indústrias, a inspeção e fiscalização ela é periódica. É feita uma avaliação de risco de cada uma da indústria e, com base nessa análise de risco, é calculada a periodicidade dessa fiscalização. Ou seja, é muito comum em indústrias bem reguladas, cujo risco é baixo, a presença do serviço oficial ser anual ou semestral. A autorregulação, que nós chamamos de autocontrole,
ela está presente no dia a dia da indústria, ou seja, nos outros 363 dias do ano, a indústria é responsável pela autorregulação, pelos seus procedimentos padronizados, garantindo a sanidade e identidade dos produtos que ela fabrica. Eu perguntei porque, como é um outro critério esse de ter o servidor público, ter um horário. Então, por exemplo, o que o setor reclamava? Chegava às 7 horas da noite, 8 horas, não tinha como você mais trabalhar na planta de produção, porque você não tem um fiscal. É um outro mecanismo de trabalho, é um outro contrato de trabalho do servidor público, né? Então, é isso que o setor geralmente pede, a desregulamentação por meio, sabe, do a palavra não, nem autocontrole, você falou a autorregulação, para a gente poder, principalmente nos portos isso acontece. Mas para a gente focar no que você está falando, que nós estamos falando aqui de abatedouros, é necessária a presença do fiscal diariamente, é isso? Permanece. Veja bem, dentro de um abatedouro existem N ações que ocorrem lá dentro e que são passíveis de uma verificação. A presença do médico veterinário oficial ela é obrigatória durante os abates. Tá? Então, ele é responsável pela inspeção durante as atividades de abate. Então, é muito comum você ter uma ou dois turnos de abate e nos outros turnos, ou seja, no terceiro turno ou no segundo e terceiro turno, só há a manipulação daquela produção resultante do abate. Então, a presença do médico veterinário oficial ela é obrigatória durante o período do abate. Em todo o restante desse período, é possível tranquilamente a execução dos serviços ali dentro da indústria, a produção da indústria, sem a presença do médico veterinário oficial. Porém, durante... Pois não. O que é que o fiscal olha? O que tem que estar... o xizinho lá que vai falar tá ok, tá ok, tá ok. Quais são as observações que ele faz dentro de uma linha de abate? Tá, vamos lá. A importância do médico veterinário e por que um médico veterinário dentro de abatedouros é exatamente a particularidade dessa produção, ou seja, são animais. E esses animais podem carregar doenças aos consumidores, as chamadas zoonoses, ou seja, doenças que estão nos animais e podem ser transmitidas pelo consumo daquele produto para os consumidores. O médico veterinário, ele faz basicamente a inspeção ante e pós-mortem, ou seja, na chegada dos animais é feita uma avaliação clínica dos mesmos em lote, em todos os lotes, para verificar se não existem sintomas de doenças. Porque existem doenças que não são verificadas após a morte do animal, só antes. Por exemplo, sintomas neurológicos, né? Passado essa inspeção ante-mortem, existe a inspeção pós-mortem, ou seja, a carcaça, vísceras e carcaças são verificadas para ver se não existem sinais de doenças que podem carregar aí consequências para o consumidor. Então, é essa a função do médico veterinário oficial dentro das indústrias. Claro, a gente é muito bom nisso, até porque também temos certificado Halal, que às vezes tem autoridades de outros países que também acompanham, né, essa linha de abate para garantir, no caso do certificado Halal, para o mundo islâmico, a gente também tem aí essa, vamos dizer, essa expertise, a gente está aumentando inclusive as nossas exportações para esses países, vis-à-vis o vice-presidente está na Arábia Saudita tratando também de temas de ampliar o nosso mercado. São Paulo certamente é no Brasil, não sei se você me corrija, mas é o principal polo abatedor de proteína animal, é isso? No caso bovino? Os principais polos abatedouros são mais exatamente onde estão as produções, né? Que seria Mato Grosso do Sul, Pará. O que existe dentro de São Paulo são muitos entrepostos, ou seja, o animal é abatido, que é muito mais barato transportar carne do que o animal desses locais para São Paulo, né? Então, muitos animais são abatidos nesses estados e então transformados, estamos falando de carnes, né, em produtos derivados aqui no estado de São Paulo. As vantagens, que vai ser manter emprego, tudo mais. Agora, para o consumidor, Wander, o que você diria, hein? Qual é a vantagem? O que esse sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, o SISB, vai trazer de bom? Vamos lá. O SISB, ele é uma ferramenta na qual o Ministério da Agricultura ele busca a equalização dos procedimentos de inspeção e fiscalização. A inspeção e fiscalização não é um mero procedimento burocrático, mas é um procedimento que busca
a saúde do consumidor, né? Os produtos de origem animal são importantes carreadores de doenças para as pessoas e a presença de um serviço de inspeção visa garantir que essas doenças não passem, que qualquer animal que possa transmitir essa doença, ele não gere um produto a ser consumido. Então, quando você faz uma padronização de procedimentos de inspeção e fiscalização, no final da conta, a gente está garantindo ao consumidor um produto inócuo, ou seja, aquele produto que ele vai comer, vai consumir e não vai trazer nenhum malefício para a saúde dele. Então tá certo, eu acho que com essas explicações todo mundo ficou sabendo o que está sendo implantado em São Paulo, esse novo programa de inspeção, que não é de agora, você falou que é de 2022, mas agora está sendo regulamentado para que possa estar em todo o estado e outros estados do Brasil também poderão aderir. Algo mais a acrescentar, Wander? Não, perfeito. Só agradeço a oportunidade da gente trazer esses esclarecimentos todos aí. Então tá certo. É o Wander Dias, médico veterinário, gerente do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal no estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa tarde.